Eu me chamo Najib Kalas. Um ex-militar que lutou na Guerra Civil do Líbano. Eu participei da guerra porque praticamente eu nasci dentro da guerra do Líbano. Boa noite, pessoal. Agradecer mais uma vez vocês estarem aqui com a gente, assistindo o podcast. Hoje é o nosso 4º episódio. É um episódio super especial, porque a partir de hoje a gente começa a contar a história a partir do ponto de vista do meu pai, do Najib. Então vai ser uma coisa muito mais pessoal, vai sair um pouco da teoria dos livros de história, daquelas datas que estão fixadas em locais que a gente já conhece, e a gente vai ter o prazer de ouvir as histórias de alguém que estava ali vivendo isso. Então esse 4º episódio tem tudo para ser o máximo. Eu queria agradecer vocês estarem acompanhando a gente, mais um episódio, e poderem desfrutar desse momento onde a gente vai começar a ter um tom mais pessoal dentro dessa história que já está super interessante e que a gente já está imerso, né? Então, muito obrigado, e agora eu passo a palavra a você, pai, para você dizer um pouco para nós o que a gente vai ouvir hoje, sobre o que a gente vai falar. Cumprimentando todo mundo que estão nos assistindo. Agora o que a gente vai como começou a Guerra Civil do Líbano, né? Esse é o ponto máximo e o porquê e tal. Nós trouxemos ao longo dos últimos 4 episódios o motivo, a criação do Estado de Israel, a fuga dos palestinos, a segunda fuga deles da Jordânia, a instalação em Beirute e tal. E agora a gente chega em 1975, que o início da guerra. Então e começa assim, eu já começo a ouvir nas rádios, lendo nos jornais o que estava acontecendo e convivendo na cidade natal, meu pai viajando na estrada, essas coisas. Então, no episódio de hoje, né, eu acredito que a gente vai acabar revisando muitas pequenas coisas que a gente deu de spoiler nos outros episódios, né? A gente entregou um pouco do que ia ser dito, até para o pessoal entrar no clima, para estar todo mundo dentro dessa mesma névoa que a gente tá inserido aqui. E então algumas coisas as pessoas vão falar, poxa, acho que eu já ouvi isso em outro episódio, mas foi porque a gente foi dando pitadas do que estava por vir, né? Exato. Agora, de novo, agora os motivos reais do início da Guerra Civil. E a gente sempre vai puxando para as pessoas poder comparar com, por exemplo, o que está acontecendo hoje em Gaza. Meio que os palestinos estão vivendo sob a pressão dos bombardeios. É mais ou menos igual que eu vivi em Beirute. Meio que o pessoal da Síria viver durante quase 10 anos também numa guerra patrocinada por forças estrangeiras. Também eu conheci cidades na Síria que foram destruídos. Os sírios também viveram essa realidade. Hoje os palestinos em Gaza estão vivendo essa realidade. O pessoal da Ucrânia estão vivendo essa realidade, porque você estar no abrigo subterrâneo e um avião jogando uma bomba de 2.000 quilos em cima da sua cabeça, não sou eu sozinho que vivi. Todo o povo do libanês viveu e hoje o povo em Gaza vive. E isso que vamos trazer, essa explosão, esse motivo dessa guerra, e a gente vai passar. Porque, como não sei se me lembro que a guerra, ela não é uma coisa contínua, sem fim, todo dia, tiroteio. Até hoje em Gaza, por exemplo, esses dias está meio calma, né? Onde o povo sai para a rua, busca um pouquinho de farinha, busca pão, busca água, faz alguma coisinha ou outra e tal. Aí a Guerra Civil do Líbano foi dividida assim em etapas. Tem uma coisa que é chamada Guerra de 2 anos, que é 75, iniciou em 75 até 77. Depois tem a Guerra de 100 Dias, tem Guerra de Zahli, tem Guerra de 82, etc. Né? Então, sim, nós vamos iniciar pelos guerras de 2 anos. Então hoje a gente nós vamos nos aprofundar, né, nessa guerra dos 2 anos, e aí já são episódios assistidos por você, claro. E aí eu queria entender, para começar, né, por quê? Por que a guerra começou no Líbano?
Aí aquele que nós trouxemos ao longo dos últimos 4 episódios, esse tempero, esse ambiente carregado, os palestinos sair da Jordânia em 69, no chamado Setembro Negro, vem o alto comando da OLP para Beirute, aí o episódio de Munique, né, das Olimpíadas de Munique, Israel bombardeando o aeroporto de Beirute, entrando forças especiais, matando os causadores do ato de Munique, o ato terrorista de Munique, etc. E você puxa as cordas, puxando para lá, puxando para cá. Em 73 vem a guerra de Yom Kippur. Então, sabe, esse ambiente explosivo. Por muitos e muitos anos, falar que o Oriente Médio estava vivendo em cima de um barril de pólvora. Então, Beirute, naquela época, de 73 a 75, era um barril de pólvora. Aí, os cristãos puxando para o lado da permanência do Líbano como está, as forças muçulmanas puxando para o lado dos irmãos palestinos, autorizando eles a se armar. O problema é que não se armar como Kalashnikov. Eles se armar com antiaéreo cano duplo, né? o Zu-23, por exemplo, russo. Eles se armar com Katyusha. Eles se armar com Grads, mísseis de 2,20 m de comprimento. Eu vou pular muito para frente, só para vocês terem uma ideia. Em 1982, quando Israel entrou no Líbano, o exército libanês entrou em Beirute para substituir o exército israelense. Chegou num depósito e tinha 700 Jeep Toyota zeros, eram prontos, e naquele depósito acharam 40 mil placas de veículo. Então, os palestinos, em 1902, estavam prontos para anunciar a criação do Estado deles dentro do Líbano. 1982, né? Em 82. Mas isso, eles já vinham trabalhando desde 70. Então, tinha caminhões, tinha veículos, tinha blindados, tinha de tudo, né? O Yasser Arafat, ele se deslocava em Beirute num comboio de carros blindados. Mas ele era palestino, ele não era o presidente do Líbano, não era o primeiro-ministro, né? Mas, então, ele vem essa carga toda que causou a explosão final. E, então, resumidamente, tudo que a gente viu nos últimos episódios foi o motivo do porquê, né? Então, todas essas questões que você mencionou culminaram na explosão da guerra. Mas onde essa guerra explodiu? Teve um momento onde agora estamos em guerra. Tipo, a guerra começa aqui, nesse ponto exato. Ou esse ponto ele não é claro? Foi uma coisa não, tá, esse ponto bem claro, e ele lembrado todo ano, no dia 13 de abril de 1975. Né? Esse é o dia que ela começou oficialmente, vamos dizer assim. Aí, se você me perguntar como aconteceu, né? O que aconteceu? Tinha uma missa numa região cristã. Logo, pertinho dela, tem uma região que ficou até conhecida de São Miguel. Ali, durante a guerra, né, ficou os combates aqui durante anos entre Ain Armeni e São Miguel. Ain Armeni era dos cristãos, São Miguel era dos cristãos, mas os xiitas se aproximaram muito do limite. Aí tinha uma missa, passa um carro com palestinos, atiram. No final da missa, os participantes da missa saindo. E eles alvejaram um dos líderes da Falange Cristã, do partido da Falange Cristã. Aí foi um estupim da guerra. Logo em seguida, o que acontece? Jovens
Já, na verdade, o que nós trouxemos ao longo das nossas conversas, quando em 1971, 72, 73, os palestinos começaram a treinar, começaram a se armar, a Falange Cristã, alertando cada vez mais, ela sentiu a necessidade de se armar também. Aí começou a comprar armamento e treinar em lugares remotos, nas montanhas, né? E se organizar o máximo possível. Aí, nesse episódio, saiu um grupo e cercou um ônibus, metralhou o ônibus e matou 28 palestinos que estavam indo para um campo de refugiados palestinos chamado Tal Zatar, né? Eu conheço bem Tal Zatar. Mas esse ônibus, ele era um ônibus civil? Ônibus civil. Mas aquele negócio, vier em frente à igreja e metralhar e matar ferir mais alguns, aí a juventude, né, explodiu de raiva tal, e saiu, né? Aí foi conhecido como o massacre do ônibus, né, onde esse oficialmente é o início da Guerra Civil do Líbano. Logo quando, alguns dias depois, 2 dias depois, quando eles foram levar esses mortos para a Síria para enterrar num lugar qualquer, não me recordo, a Falange Cristã também emboscou para eles no caminho e teve outro massacre e mataram mais um tanto, onde já de vez explodiu a guerra. Ali a guerra já estava instalada e dali para frente foi só mais guerra, né? Mais guerras e mais guerras. Aí começa aquele que eu comentei com vocês no episódio. Entrou os senhores da guerra, né? Na época, como nós já mencionamos, por exemplo, na Síria, o Hafez Assad tinha ascendido ao poder. Na Líbia, um capitão de 28 anos, chama Muammar Gaddafi, também tinha, na verdade, o Muammar Gaddafi era o queridinho da Inglaterra, só para você ter uma ideia como é que é. Aí ele fez um golpe militar na Líbia e assumiu o poder na Líbia. Ele, a vida toda foi meio malucão, criou um livro verde, ele queria que todo mundo lesse o livro dele, do islamismo, que não é islamismo, é cheio de 9 horas. Ele, por exemplo, ele foi um dos patrocinadores da Guerra Civil, né? Aí começou o jogo também geopolítico. Egito queria se estabelecer como líder do mundo árabe. Aí a Arábia Saudita, que tinha muito dinheiro, queria se estabelecer como líder do mundo árabe. Começou o puxa para lá e puxa para cá. Iraque também queria a fatia dele. Mas do outro lado, a guerra fria estava a 1000. Né? Estados Unidos e a OTAN e a Comunidade Europeia de um lado, União Soviética e a Cortina de Ferro e a Pacto de Varsóvia do outro lado, puxando cada um, começou a armar, cada um mandando armamento pro lado que ele gosta, né? Armamento, munição, treinamento e tal, e aí começou. E aí, a partir disso, essas potências, eu acredito que tomaram partido pensando muito em quem poderia gerar algum benefício posterior para eles, e então começaram a patrocinar a guerra. Mas aí, nesse momento onde a guerra estava se iniciando, você estava onde? Qual que era o seu ponto de vista sobre isso? Você era criança? Eu era criança, ainda estávamos na cidade de Natal, na fronteira com a Síria, né? Isso, vamos dizer, dia 13 de abril. Não passa 2 meses, 2 meses e meio, a nossa cidade foi atacada, que eu relatei no primeiro episódio, né? Uma cidade pacata, porém ela inteirinha cristã católica, né? Aí algumas tem uma cidade vizinha também
mas ela é de menor porte, de menos... a nossa cidade, ela era uma das que mais fornecia homens para o exército, homens dos cristãos para o exército libanês. Mas né? Isso porque a sua cidade tinha o quê, na época? 5.000 habitantes? 7.000 habitantes. E era a cidade que mais fornecia gente. Tinha quase 500 pessoas no exército. É mais para dimensionar para quem está assistindo, assim, o tamanho... Porque às vezes a gente fala de exército, a gente tem uma noção... Estados Unidos, Brasil, China, Rússia... Sim. Mas, assim, num país pequeno... Quer dizer, o exército, proporcionalmente, ele é muito menor, né? Lógico, na época tinha 40 mil homens, o exército, né? No Líbano inteiro. Aí, 500 eram de A, né? Que é a minha cidade natal. Mas isso, quando você menciona isso, para mencionar que 500 pessoas da cidade eram treinados em armamento, né? E isso deu facilidade para defesa, para posteriormente treinamento e outras coisas. Aí isso ocorreu, nós falamos que ocorreu no dia 13 de abril, em Ain al-Armeni, né? A conhecida, a famosa nossa, né? Aqui não conhece, né? O massacre do ônibus. E aí começou cada vez mais em Beirute, tiro daqui, tiro dali. E no dia 1º de julho, o Muammar Gaddafi patrocina um ataque contra a nossa cidade natal. Ele escolhe um líder tribal, dá para ele, dizem que deu para ele $1 milhão na época, que hoje pode colocar 10 milhões de dólares, porque já passou já 50 anos, né? Exatos 49 anos. O equivalente a 50 milhões de reais. Exato. Aí atacou a nossa cidade. Eu fiz comentários sobre o ataque no primeiro episódio. E ali começamos a conviver todo dia. E tem um lado sectário da guerra e tem um lado religioso, né? Então, ali era o religioso, né? Posteriormente, você vai ver que as milícias de esquerda, por exemplo, tinha cristãos ortodoxos, né? Nas forças palestinas, você vai ver vários líderes com nome cristão. Por exemplo, George Habash. Só quem dá o nome Jorge é um cristão. Os muçulmanos não dão o nome Jorge de jeito nenhum, porque remete ao São Jorge, tá? Mas esse lado religioso no início da guerra, nós convivemos ele muito, muito de perto. Por quê? Porque, como eu te digo, era a nossa cidade no extremo norte. Nós faremos a fronteira norte e leste do Líbano com a Síria. Depois tem uma outra cidade, chama Ras Baubak, que é ela de menor porte. Depois tem Fek, que é a cidade dos libaneses aqui em Itajubá, que aí já passou a ser meia-meia, metade cristão, metade muçulmano. E você vai ver que ela é bem dividida, porque do lado cristão tem a igreja e do lado muçulmano tem a mesquita com a minarete da mesquita. Aí, qual a ideia do Muammar Gaddafi quando patrocinou o ataque à minha cidade? Era liquidar a cidade, e dali começa-se bem poucos cidades que têm cristãos, tem muitas cidades que são de maioria xiita, e chega até o capital da região do Vale do Bekaa, que é Zahle, que é cidade grande, toda católica. Então, a ideia original de criar o Estado Islâmico do Líbano nessa região, o que voltou a ser tentado agora pelo ISIS em 2014. Uhum. Criação do sucessão islâmica, isso que vem tentado há 1.400 anos. Sim.
Então, como a minha cidade conseguiu resistir, o exército ainda era unido, conseguiu correr para lá e dar suporte e acalmar os ânimos por aqueles dias. Porém, o negócio cada vez foi se desenvolvendo mais, se explodindo mais, e começou assim, cortar a estrada nossa, cortar a água, secou toda a plantação de Damasco, secou a cidade agrícola, começou a perder Mas cortaram, quem cortou? A nossa água vinha de uma cidade muçulmana, né? Então, no caminho, são 24 quilômetros, no caminho, desviar a água e interromper, nós passamos sede, porque começamos a comprar, dos poucos que tinha poços artesianos, começaram a comprar, nós abrimos nosso próprio poço artesiano. Na verdade, o nosso não era só para depósito da água, né? Aí a gente comprava cisterna, né? Nós abrimos uma cisterna. A gente comprava água e depositava na cisterna. E para isso aí eu acho que serve bastante para as pessoas entenderem também a que nível alguns chegam na guerra, né? De você falar assim, pô, tem uma cidade ali, mas eu vou cortar a água dela e vou deixar esse povo morrer de sede, né? Então, os escrúpulos, eles vão pro ralo nessa... Isso, vamos dizer assim, dos males o menor. Mas aí, o povo deslocando para a capital da região nossa, que é Baalbek, ou principalmente o meu pai, eles começaram a sequestrar, né? Fazer barreiras, parava um carro, desce do carro, qual o seu nome, dá a sua carteira. Nós, libaneses, na carteira tem a religião, né? Então, cristão católico, cristão ortodoxo, muçulmano xiita, muçulmano sunita, drusos, muçulmano alauíta, etc. Né? Isso vem na carteira. Já na carteira, porque aquele que eu explanei. A estrutura foi montada pelos franceses em 1926, espécie de uma constituição, deu para os cristãos maronitas, que são católicos, a presidência da República, para os xiitas, a presidência do parlamento, e para os sunitas, primeiro-ministro. Automaticamente descendo, tipo, para cada 6 deputados cristãos, 5 muçulmanos. Mas também a população era proporcional. Os cristãos eram a maioria na época, hoje são minoria. Sim. Né? Por isso, vive e mexe, eles pedem para revisar essa questão, porque a balança mudou, né? Populacionalmente falando, né? A quantidade de cristãos é menor hoje do que muçulmanos, mas na época que foi criado esse mecanismo era a maioria. Aí, então, a existência da religião na carteira era para poder identificar, para poder deixar essa proporcionalidade funcionando. É bom que você explicou isso, porque não estava tão claro como é que se iniciou essa demarcação de pessoas e por qual motivo, né? Agora está claro. Exato. A França criou esse mecanismo, logicamente com suporte do patriarca Maronitas na época, para dar um respaldo, para dar uma segurança para uma minoria no Oriente Médio chamados o povo cristão do Líbano. Na Síria, por exemplo, até pouco tempo atrás, eram 20% da população. No Iraque, eram 12% da população. No Líbano, na época que foi criado, eram 60% da população. Né? Mas, em vista do crescimento do islamismo em matéria de procriação, né? Enquanto um cristão, na década de 40, tinha 11, o muçulmano tinha 19. Na década de 60, o cristão tinha 12
10, 9, o muçulmano tinha 14. Na década de 80, o cristão tinha 4, o muçulmano tinha 9. E assim até hoje. Hoje o cristão tem 2 filhos e o muçulmano tem 5, 6, 7. Né? Na França é assim hoje. Por exemplo, o argelino chega na França com a esposa dele e tem 9 filhos, 11 filhos. E o francês não tem nenhum. E o francês não tem nenhum, só tem um cachorro e um gato. Aí a conta não fecha mesmo. A conta não fecha. Então, aí começou... Bom, pelo menos agora eles vão ter o Estado Islâmico deles, né? Exato, quem sabe. Aí larga a mão do Líbano. Então é isso, assim que começou, assim que o borbulho começou a explodir. Aí a gente começou a conviver, eu lembro assim, as brincadeiras nossas começou a ser toda baseada na guerra. Eu lembro, assim, nessa idade, nós montamos um quartel-general nosso, criançada. Abrimos trincheiras para ligar um ponto ao outro e tal, e uns carros velhos, nós puxávamos um Fusca, eu lembro, uma Kombi e tal, e toda a brincadeira era voltada para a guerra. E começamos a ouvir e participar de velórios e coisas assim. Eu lembro de um marido de uma prima minha, indo para, não me recordo se é Beirute ou Baalbek e tal, parar ele com mais 4 e descer do carro. De onde vocês são? Somos da cidade de A, que você nome, carteira, descobrir que são cristãos, matar eles todos. Matar a família inteira. Não era família, era vários homens num carro, era um táxi, sim, as pessoas estavam se transportando da sua cidade natal para a capital. Para a capital. E foram assassinadas porque viram ali que eles eram católicos. Exatamente, só por isso. Não tinha motivo nenhum além disso. Né? Ali a guerra começou a desenvolver em várias partes no Líbano, justamente nesse sentido, né? Nesse sentido. Aí eu fiz uma anotação aí por exemplo, chega ao ápice no final de 75, em alguns massacres, né? Aí que eu sempre eu comento que a guerra divide, rebenta as famílias por mortes, por outras, né? Aí por exemplo, eu tive por muito tempo, logo depois do ataque à nossa cidade natal, meu irmão, ele vem para Itajubá. Meu tio já estava aqui, meus tios, 2, né, estavam morando aqui em Itajubá. Tínhamos parente em Passos, né, a nossa família tem relação hoje, contando hoje, com o Brasil há mais de 120 anos, né? Principalmente em Passos, temos parente em Santa Rita há mais de 100 anos, aqui em Itajubá desde 1948, né? Depois 1954 e tal. Aí o Michel, meu irmão, vem para cá em 7 de julho de 75. Ele tinha 12 anos de idade, eu tinha 10. Então deu uma tristeza no coração aquela separação por muito tempo. Eu chorei a separação, porque sabia que eu não ia ver mais meu irmão. E ele, assim, na hierarquia dos seus irmãos, né? Você tem 10 irmãos, ele era o mais próximo de você, né? De idade. Ele era logo acima de mim, né? Então, com quem eu pegava proteção, com quem eu brincava, né? E não é uma viagem que vai ao Brasil, passar 1 mês, 2 meses e voltar. Não, ele vai ao Brasil e vai ficar. E aquilo me dava uma tristeza no coração que minha mãe me consolava, tal. E os meus irmãos começou a ir a Beirute, porque como essa situação começou a migrar. Por exemplo, o terceiro acima de mim tem o Michel, depois o José, o segundo, né? Foi estudar tipografia.
O Calil, que é o mais velho dos homens, ele foi para o seminário, ou estava no seminário na época. Aí eu passei a ser, vamos dizer assim, tem um caçula, que era bem pequeno, eu passei a ser o homem da casa. Né? 10 anos, 11 anos, era Você era a figura masculina ali. Figura masculina da casa, né? Porque o meu pai começou a ir a Beirute, procurar um lugar para a gente se estabelecer em Beirute. Minhas irmãs, a mesma coisa também. Não tinha o que fazer na cidade de Natal. A mais velha já estava casada e trabalhando como professora. A segunda era enfermeira. Também já estava trabalhando fora. A terceira já estava estudando para trabalhar num banco. Aí, de 11, passamos a ser 5. Né? Até, por sinal, em 1976, nasceu a caçula nossa. Né? Ainda dentro da guerra, durante a guerra nasceu. Então, começa assim essa tristeza da separação da família e tudo muito longe. Por exemplo, uma vez para o Joseph vir de Juni, né, perto de Beirute, de volta, ele foi a Ladiquia, na Síria, de navio, e vem da Síria e ele tinha 14 anos. Para não precisar atravessar um fronte de guerra ali. Exatamente, porque atravessar dentro do Líbano era um perigo de morrer. Principalmente, vocês tinham o caso do familiar que tinha sido assassinado com outras pessoas, justamente porque ele era católico. Esse um caso que eu lembrei, tinha vários casos, né, na nossa cidade, né, que morreram por causa disso. Então, esse borbulho, e outra coisa, você começa a ouvir todo dia na rádio e lendo no jornal, matança aqui, matança ali, então me recordo essa história que o Joseph, tipo, não lembro se era férias, alguma coisa assim da escola de tipografia que ele foi estudar, ele foi obrigado a ir de navio na Síria, um menino de 14 anos, sem pai e sem mãe. Imagina uma situação dessa, né? Com certeza. E assim, essa circunstância também era um estresse constante para todo mundo. E eu acho que, igual você mencionou, né? A tristeza ela começou a se instaurar para todo mundo ali. E eu acho que essa questão, tanto do Michel ter vindo para o Brasil, você se sentido separado do seu irmão para sempre, essas eram as primeiras feridas que a guerra estava abrindo para valer em todo mundo ali, né? Exato. Então começava ali a ferida aberta a doer, né? E as pessoas começavam a conceber que realmente estamos inseridos dentro de uma guerra e daqui para frente só piora. Só para ter uma ideia, cada vez que meu pai saía de casa para ir a Beirute, ou a gente ficava sabendo que ele está por vir, era uma tensão assim ao máximo até saber que ele chegou, ou indo, ou podia voltando. Ser que ele estava saindo para nunca mais voltar. Exatamente. Ou que ele estava voltando, mas não ia chegar. Exatamente. O que isso aconteceu com várias famílias, né? E simplesmente você não fez nada só porque você é cristão. E eu já ouvi de muitas pessoas, né? Porque a nossa família, né? Você, no caso, são em 11 irmãos, pai, mãe, e atravessaram uma guerra, quer dizer, na verdade, várias guerras, e hoje tá todo mundo vivo, todo mundo bem, né? E muita gente fala, mas isso é um milagre. Realmente é um milagre, porque eu acho que nenhuma família tão volumosa conseguiu atravessar esse período todo intacto, né? Isso até me traz uma emoção muito grande, porque eu comento que a minha família é abençoada. Alguma película né, divina, porque é o seguinte, 11 filhos. Meu pai participou da guerra. Meu irmão mais velho participou da guerra. O José participou da guerra. Eu participei. Minha irmã estava de enfermeira. Ela trabalhava ao lado do quartel-general da milícia cristã, num hospital, que eu recordo uma vez, não sei se eu comentei no primeiro episódio, nós estávamos refugiados no patriarcado. Aí uma rajada de míssil cai no hospital, destrói um setor do hospital inteiro. E ela estava lá dentro. Então, assim, como assim?
Aí a gente descobre depois que acho que por Deus, por um milagre, ela e as freiras que estavam, a equipe que estava ajudando, médicos, enfermeiras, freiras, retiraram o pessoal daquele setor e levaram para o setor que dá de frente para o mar. Não deu meia hora, quando desocuparam aquele setor inteiro, não deu meia hora, veio uma rajada de míssil em cima do hospital e destruiu aquele setor todo. Nossa, realmente, não tem muita explicação, né? Sem falar em milagre mesmo. Porque... Exato. E até um parêntese interessante, quando explodiu a bomba no Líbano, aquela explosão enorme que teve no porto recentemente, né? Isso, em 2020. Em 2020, tínhamos também uma prima que trabalhava naquela região e naquele dia, naquele horário, ela já estava em casa. Tinha acabado de sair de serviço dela, né? Tinha acabado de chegar em casa e explodiu. Explodiu e muita gente morreu, né? Infelizmente, e não aconteceu nada com ela. Então, são episódios e mais episódios que a gente fala, nossa, inexplicavelmente estamos todos bem, estamos todos aqui. E... eu por mim, realmente acho que muita fé. Agora alguém pode falar para mim assim, mas como Deus escolheu alguém para morrer e sua família não, eu não quero pensar nisso. Eu quero só saber que nós atravessamos essa guerra sem grandes ferimentos, eu de leve várias vezes e tal, mas nem o meu irmão que participou durante, se me falha a memória, durante 7 anos, né? O mais velho, que era oficial do exército, o José participou com a milícia cristã e tal. Eu acredito, mas assim, agora você falou, né, do seu irmão mais velho, que teve 7 anos de participação ali, mas ele, como um oficial de patente, era uma participação um pouco mais burocrática, né? Não era igual você no front ali. Ele não chegou muito na trincheira, na boca na boca maldita. Mas o conjunto, assim, o meu pai, sabe, cada ida e cada volta, tal, tudo isso vem à memória agora, sabe, assim, tanto que me emociono muito, porque eu via a luta, né, porque precisa sustentar a família, não podia ficar em casa, tá? Aí nós fomos na Síria. Uma vez trouxemos comida, né, para nós e para os vizinhos. E como é que foi essa história da Síria para poder conseguir comida? Porque tinha também um desgaste ali na fronteira, né? Obviamente. Não, nessa época ainda a fronteira entre Líbano e a Síria estava estabelecida, não tinha grandes sustos ali e nós temos nossa família, uma parte morava na Síria. Os tios do meu pai, por exemplo, a história contada diz que uma grande parte da família, ela deu volta das montanhas, ela pela estepe da Síria e voltou pela minha cidade natal. Aí nesse trajeto de 400 anos praticamente, ele ficou alguns membros da família nessas cidades. Então tinha esse trânsito e nós da cidade natal nós tínhamos o direito de atravessar uma vez por dia de carro, não precisava passaporte, não precisava nada. Aí apertou a situação para uma tal maneira, não tinha gasolina, não tinha pão, não tinha farinha, não tinha nada. Aí meu pai se propôs a fazer a viagem. Tava parecendo aqueles filmes apocalípticos, né? Acabou o mantimento, acabou o transporte, acabou tudo. Exatamente. Não tinha gás, estava tudo parado. Aí eu fui com meu pai, ele recolheu o dinheiro dos vizinhos, cada um fez um pedido tal, e nós atravessamos. Ele tinha uma Mercedes 190 com um porta-mala, parece um caminhão. Aí pegamos 2, 3 botijões de gás e aí fomos lá. Eu lembro certinho assim, nós fomos na cidade de Qusair, que nessa guerra praticamente na Síria foi destruída agora, em 2011, 2012. Fomos na casa de um tio nosso. De lá fomos assim, a gente ia numa padaria, comprava 50 pães.
passava num lugar que vende gás, comprava um botijão de gás, passava no posto de gasolina e completava o carro. Aí, na volta, a gente estacionava perto da alfândega, num lugar escondido, e meu pai chupava gasolina e colocava num galão. Aí, carregávamos, eu e ele, o pão, gasolina, gás, tudo que tinha, e descíamos para baixo da alfândega. No lado libanês, o terreno era de um primo meu, sobrinho do papai, e a fronteira, o que é a fronteira? Um córrego da água. E num certo ponto tinha umas comportas que os sírios usavam para desviar água para lá ou para cá, né? Para irrigação. Aí a gente pisava nas comportas e atravessava o terreno. Já estávamos no território libanês. A gente ia lá, ele tinha plantação de damasco, tinha umas casas rurais ali, né? Depositávamos o que tínhamos em mãos, íamos até o carro, trazia uma segunda leva, se for o caso. Aí fomos, eu lembro assim, nós fizemos esse trajeto dentro da Síria 3 vezes naquele dia. Aí nós fomos para outra padaria, para outro ponto para comprar gás e para outro posto de gasolina. Por quê? Porque se a gente for no mesmo lugar, eles iam denunciar a gente para o serviço secreto sírio. Não podia entrar, mas não podia fazer o que nós estávamos fazendo. Aí, aquele dia fizemos isso 3 vezes, passamos o dia inteiro indo e voltando, chupando gasolina no galão de 20 litros e tal, e depositando na casa de um primo, desse primo. E, finalzinho de tarde, atravessamos pela alfândega, descemos oficialmente, né, pelo território libanês, fomos na casa do primo, lotamos o carro até o teto de pão, de gás, de gasolina, de tudo que precisava ter comprado, e fomos na cidade e fomos distribuindo cada um o pedido dele. E assim que vivemos um tempo. Né? Eu acho engraçado isso, é legal porque ouvir esse tipo de história, né? E na verdade é um ato heróico, assim, né? A pessoa se dispor a fazer uma jornada dessa, do cão, né? Tirar a gasolina ali, 20 litros. E aí você ainda escuta, às vezes, né? Eu já escutei muito amigo meu falando assim: não, porque eu queria participar de uma guerra, queria lutar numa guerra. Não é? Cara, não é igual Hollywood, não, meu amigo. Tem que chupar a gasolina ali no galão, tem que fazer muita treta, né? Porque, cara, a sobrevivência, ela não é só ali dentro da trincheira, né? O dia a dia, para você conseguir comer, para você conseguir ir no banheiro, você tem que sobreviver ali, né? É todo um mecanismo. Esse que eu falo, que hoje, por exemplo, eu vejo o que está acontecendo em Gaza. Aí tem as pessoas que falam, mas como esse povo tá vivendo? Alguns lugares o comércio está aberto. Não, alguém está vendendo o que restou na lojinha dele, que não foi destruída e tal. Eu, por exemplo, nos combates de 1983, não tinha ninguém na cidade, mas tinha uma loja. Nós entramos na loja, fizemos uma comprinha e deixamos o dinheiro no caixa do homem lá. Mas é isso. A guerra é muito mais do que o filme de Hollywood e tal. Você lembra que no filme... Eu sempre comento, tipo assim, quando começa a pegar uma AR-15 ou HK-47 e tal, e daí começar a atirar para todo lado, fala, opa, para, recarrega né? Porque se é o HK-47 ou a AR-15 atira 600 balas por minuto, significa quanto? Significa 10 por segundo. Se o pente tem 30, então ele aguenta 3 segundos só. Na rajada. O Rambo passa 5 minutos atirando lá e tá tudo certo. Então, não é fácil não atravessar um período de guerra, porque machuca muito, muitos amigos morrem, muitos feridos. Depois nós vamos chegar num caso, por exemplo, eu carreguei um amigo meu que entrou um RPG-7, né, que é o lança-foguete dentro da nossa trincheira, e tirou a pele do estômago dele, da barriga todinho, derreteu. Eu carreguei ele com um amigo no cobertor, e ele, inconscientemente, ele juntou o bucho dele, vamos dizer assim. Num determinado momento, ele viu o bucho dele.
E ele gritou assim para o meu amigo, que ele estava assim para cima dele, que eu estava do lado dos pés e o amigo, o Pierre, estava na cabeça. E a gente puxando ele na trincheira. Falei, Pierre, meu estômago está do lado de fora. Eu falei, não, fecha os olhos que tudo vai dar certo. Quando nós saímos do combate, nós fomos lá, visitamos ele e ele sobreviveu. Com meio estômago, mas sobreviveu. Fez uma cirurgia de redução forçada. Ele era gordinho, né? Então, isso é tipo assim, quando você senta assim, depois do tiroteio, e você lembra de uma cena dessa, aonde vai a sua reação? Aonde vai seu estômago? Aonde vai... Você tem que ter muito sangue frio para você aguentar, né? E isso se desenvolve na nossa vida, se desenvolveu na nossa vida ao longo de 15 anos, de ver gente morrendo na rua, explodia as bombas. Aí caía as vidraças das casas, das lojas, tal. Aí no dia seguinte todo mundo varrendo, tal. Mais 2, 3 dias todo mundo se colocou vidro de novo e vamos para frente. Eu assim, eu avisei o pessoal, falei, uma hora o negócio vai esquentar, já temos o primeiro estômago exposto aí no podcast, né? A coisa tende a piorar. E eu acho, assim, realmente a vida tem que seguir, né? Porque se não seguir, aí é mais fácil você entrar na frente do tiroteio e acaba com isso, porque de alguma forma você vai ter que viver o dia seguinte e, igual você falou, varre os cacos e põe vidro novo ali, vamos a vida que segue, né? Porque não tem jeito. Mas voltando nessa questão, a gente estava naquele momento onde vocês estavam fazendo um trabalho, assim, um ato heróico de buscar mantimentos para a cidade, né? Através ali aos trancos e barrancos, vocês fizeram isso algumas vezes, acredito eu. Mas e aí? E como é que isso se desenrolou depois? Tipo, vocês continuaram nessa toada? Ou posterior a isso vocês já estavam olhando para se mudar? Nessa época o meu pai, né, o vô Ibrahim, ele começou a falar, não dá, né, porque nós não éramos agricultores. Nós tínhamos uma plantação de damasco lá, mas o damasco dá que nem aqui, fruta, dá uma vez por ano. É tipo ter uma plantação de laranja, o que eu vou fazer com isso? Exato. Então eu falei, não dá para viver desse jeito, eu tenho que ir para Beirute. E ele começou a preparativo para migrar para Beirute. E a gente ficou lá. O que acontece? Nessa época, o pessoal da minha cidade começaram a perfurar mais poços artesianos para poder substituir a água que foi cortada, para poder voltar minimamente a vida à normalidade, né? E forças políticas tentando restabelecer a questão da água e tal, e às vezes vinha, às vezes não vinha, e a gente o tempo inteiro sentados ouvindo rádio, o que está acontecendo em Beirute, tal cidade foi atacada, na medida que chegava um jornal ou alguém vindo de Beirute trazia notícias, e o negócio foi desenrolando, foi fervendo cada vez mais. E foi assim. Nisso você tinha 11, né? Ainda em 1975, eu tinha 10 anos, 10 né? Anos. Aí eu me recordo, tipo assim, eu comecei querendo... eu me declarei falange cristão, né? E na cidade tinha também um partido... que pedia pelo panarabismo, né? Então a junção dos países árabes e tal, e esse partido ele era de esquerda, mas ele era assim cristão. A maioria absoluta dele eram cristãos. O fundador do partido era cristão. A gente está falando do Falange? Não, do partido de esquerda. Do panarabismo. Isso, do panarabismo. Aí, o que acontece? Eu, nessa época, com 10 anos, eu colocava a bandeira da Falange Cristão em casa, fiz um papelão, né, como símbolo da Falange Cristão, foi pintando com tinta em poste de energia e nos muros. Aí vem um vizinho para minha mãe e fala, Dona Mária, toma cuidado que o Najib vai trazer
problemas para vocês. Na falta que o irmão mais velho para brincar não faz, né? Você começa a procurar encrenca. Exatamente. Aí começou as encrencas, né? E nessa época, o que acontece? Acho que coloquei isso no primeiro episódio. Começaram a tirar a cidade de Natal atacada, então eles começaram a tirar guarda na nossa varanda e no nosso terraço, montar barricada com sacos de areia para se proteger do tiroteio, né? Eventualmente, né? Pode pôr de imagem, Tranquilo. Aí e a gente convivia com aquilo, armamento todo dia em casa, né? E os homens na varanda, aí a gente tem que conviver com eles, por exemplo, até às 10 da noite, criançada estava ajudando eles, aí revisamento a madrugada toda, né? Patrulha, patrulhando o lado, assim, a plantação de damasco no mato, tal, para ver se não tem infiltrado. E, paralelamente, começou esses que eram do exército treinar o pessoal da cidade que eram civis, de como portar armamento, de como abrir uma granada, de como fazer uma emboscada. E eu lembro, assim, a gente estava correndo em forma de treinamento, 10 anos para 11 já, final de 75, início de 76, de como se pular no chão se você sentir a aproximação de uma granada. Tudo isso para uma criança de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Isso começou a ocorrer. Mas você mencionou a questão do treinamento, né? De quem era militar dando treinamento para civil. Isso parece até... Lembra muitos filmes, né? Que às vezes você precisa de uma força de resistência ali, mas você está num lugar que não tem essa força de resistência, então você começa a treinar as pessoas locais ali, né? Exato. E dali provavelmente iam surgir futuros combatentes, já que naquele momento a guerra estava se iniciando, mas ela se estendeu por muitos anos. Muita gente pode ter acumulado esse conhecimento prévio ali e depois, igual foi o seu caso, se sentido chamado para lutar pelo exército posteriormente, né? Exatamente isso que aconteceu, né? Porque nessa idade eu não participei em combate nem nada, né? Mas eu tive já treinamento de como desmontar armamento, de como apontar, atiramos, né? Para sentir o impacto do tiro, né? E já estávamos preparados para poder ajudar eventualmente, né? Graças a Deus que não aconteceu nada nessa época, né? Que precisar que a gente, como criança, entrar em combate, né? Mas assim, logo a gente indo para Beirute, também já tive contato com a milícia cristã, tal. Quando fui na escola interna, também já começou a milícia cristã chamar a gente para ir para as montanhas para ajudar eles no fronte gelado. E quantos anos você tinha nisso? Nessa aí já estava com 14, mas, 15. Se eu me recordo bem, você não teve um episódio armado aos 13, mais ou menos? Esse nós vamos chegar nele, né? Tá. Mas essa pressão, só para ter uma ideia, na Guerra dos 2 Anos, todo mundo estava se grudado na rádio para entender, por exemplo, que tinha franco-atiradores, dividiu Beirute ao meio, né? E você precisava saber se tal lugar que você vai passar, os mais velhos, lógico, se está seguro. Então, tipo assim, tal rua, tal avenida, ela está tendo tiroteio, está tendo franco-atirador, toma cuidado, não passe, tal avenida é livre, tal avenida é segura, tal avenida não é segura, sabe? Desse jeito. E para qualquer um que ia atravessar aquela região em Beirute, ele precisava ouvir atentamente aonde não tem tiroteio, para poder ele fazer o trajeto dele e passar. Então imagina isso. Era um clima de tensão constante, né? Eu vou
tem que ir no supermercado. Deixa eu ouvir se a zona do supermercado tá segura, se eu não vou tomar um tiro indo comprar o café da manhã, né? Exatamente. Eu tenho um episódio disso em 78. A gente chega nele já. E a gente já conversou bastante, né? Geralmente a gente troca um pouco de ideia nas prévias dos episódios para também ficar fresco na minha memória sobre essas muitas histórias que você já me contou. E aí tem uma questão sobre o Sábado Negro, né? Que eu acho que seria legal a gente trazer aqui também para poder contextualizar um pouco o momento ali da guerra, né? Onde a coisa começou a ferver no nível panela de pressão mesmo. Então, o Setembro Negro... Sábado Negro. Setembro Negro dos palestinos saindo da Jordânia para Beirute. Sábado Negro, ele foi assim um marco, vamos dizer assim, foi o início da matança mesmo. O que ocorreu? Os palestinos mataram 4, acho que sequestraram um carro e mataram 4 líderes da falange cristã. Aí o negócio descambou. Aí o falange cristã saiu fazendo barreiras em toda Beirute e catando aí os cristãos começaram a matar pela carteira. Desceu da carteira, o nome, Muhammad, muçulmano. Na carteira, tá lá o Khalid, muçulmano sunita, Mustafa, muçulmano xiita, tal. Já começaram a matar. Dizem que naquele dia a falange cristã matou aproximadamente 200, né? Desse jeito, automaticamente os palestinos e a milícias muçulmanas e de esquerda na região oeste de Beirute também começou a matar. O cálculo que foi naquele dia foi aproximadamente total de 400 mortos. Nossa. Ali que explodiu de vez a guerra, dividiu Beirute em 2 partes e começou a ser chamada Linha Verde. Aí ficou o oeste de Beirute, muçulmanos, palestinos e milícia de esquerda, né? Milícia muçulmana e de esquerda, tal. E na região leste, ali também desmoronou o exército, né? Porque já vinha essa panela de pressão, tal. Começou alguns oficiais do exército muçulmano não aceitar o comando de oficiais cristãos e vice-versa. Aí tem um coronel na época, 2 coronéis conhecidos, os nomes, um muçulmano sunita, outro muçulmano xiita, se desintegrar do exército, né? E cada um montou a milícia dele. E ali acabou o exército praticamente e desmoronou o sistema político, não tinha mais reuniões do parlamento e dividiu a capital Beirute em 2. Então, naquele momento, já não tinha mais volta, a guerra Isso foi em conta. torno do dia 6 de outubro de 75. Né? Nós falamos que a guerra começou dia 13 de abril, né? Agora, semana retrasada, foi lembrado, né, no Líbano essa data, né? E no dia 1º de julho foi o ataque à nossa cidade natal. Questão de agosto, setembro, né? Estava o borbulho andando. Dia 6 de outubro ou 6 de novembro, não me recordo a data exata, aconteceu isso, aí explodiu de vez. Aí, o que acontece? A milícia cristã tinha, o que eu tinha comentado, que quando os palestinos foram para o Líbano, eles intencionalmente eles se instalar em volta das grandes cidades. Em volta de Beirute, por exemplo, tinha Quarantina, esse é um nome francês, né? Quarentena. Ali tinha um hospital, onde na peste negra, na espanhola, na
gripe espanhola, ali que eles colocavam as pessoas em quarentena, por isso o nome quarentena, né? Em francês, quarantaine. Aí arabizaram o nome e virou quarantina. Tinha também muitos armênios vivendo na região e muitos palestinos em situação degradante. Aí a milícia cristã atacou e matou, acho que 2.000 pessoas ali e ocupou aquele espaço. Mas eles, o que eu estava comentando, que em volta de Beirute montaram vários acampamentos palestinos. Em volta da cidade de Sidon, ao sul, também montaram vários. Ao redor da cidade de Tiro, montar vários, e ao redor da cidade de Trípoli, no norte, também montar. Então, eles já tinham a intenção. Por que montar perto da cidade grande? Porque praticamente rodear Beirute com campos de refugiados palestinos. Beirute estava sitiada, né? Vamos falar estava assim. sitiada. Para os cristãos, para as milícias cristãs, poder se libertar disso, foi obrigado praticamente, né, a limpar uma área para poder ir e vir, senão a quarentena estava no caminho deles. Aí foi uma matança generalizada ali em quarentena, abrir o espaço para eles poderem ir da região do Porto, né, para Juni e tal, para poder abrir um espaço. Em contrapartida, aí os muçulmanos, né, e os palestinos atacaram uma cidade ao sul de Beirute, cristã, chamada Damur, também causando um massacre gigantesco também. Aquele que conseguiu, ela cidade litorânea, aquele que conseguiu chegar no palácio do presidente, que tinha um presidente que morava ali, e ele tinha uma espécie de marina. Quem conseguia chegar na marina ali e sair pelo mar, conseguiu escapar. O restante foram muitos mortos ali. Mas nessa época aqui, a guerra civil tomou as piores, tornou assim, uma coisa inconcebível ao nível da mente humana. Foi uma carnificina total. Total. De pegar o que você considera seu inimigo, amarrar ele no carro e arrastar 20, 30 quilômetros vivo, e chega numa ponte de 60 metros de altura e jogar ele vivo na ponte. Isso aconteceu. Então, assim, a raiva foi tomando conta de todo mundo, de ambas as partes. Foi uma carnificina generalizada. Teve até uma questão sobre a Cruz Vermelha, né? Alguma declaração de que... Isso eu acho que em 81, né? Também a Cruz Vermelha, a Tânia, né? Sua mãe, que comenta que ela viu aqui na televisão, na Globo, na época, que a Cruz Vermelha se retirou do Líbano porque atirar na ambulância e matar a freira e matar o ajudante e o que estava dentro da ambulância. Nem respeitar nem a Cruz Vermelha. E isso aconteceu também durante a Guerra Civil muitas vezes. Então, essa época aqui explodiu de vez, já estava insuportável viver, era todo dia notícias de mortes e bombardeios e tal, e o exército desintegrou de vez, e o governo já não tinha mais força para barrar a situação. Aí a milícia cristã criou praticamente um Estado dentro do Estado. Os palestinos criaram o Estado deles e as milícias muçulmanas e esquerdistas criaram o Estado deles e dividiram Beirute ao meio. O porto estava com os cristãos e o aeroporto estava com os muçulmanos. Nossa, então um podia sair pelo mar, o outro pelo ar. E assim, exato. E nesse momento, acho que
o mundo devia estar relatando isso de uma forma como também ninguém mais aterrissava em Beirute, né? Não, aí as embaixadas francesas e inglesas estão recomendando para os cidadãos desse para sair do Líbano. Foi desvaziado Líbano realmente. O que era a Suíça do Oriente, que borbulhava de movimento de turismo em 1972, 73, 74, né? O mundo inteiro, os petrodólar vinham da Arábia Saudita, do Kuwait, do Iraque, montavam palácios, né, no Líbano para passar o período das férias deles lá. Esse povo tudo sumiu, né, e migrou para a Europa. A economia foi destruída. A economia destruída. A política dissolveu e... O exército dissolveu, a polícia não existia mais praticamente. Então vocês viveram um período longo de anarquia, né? Não existia mais... Anarquia generalizada. Era um Mad Max. Mad Max, exatamente. Se você vê, por exemplo, que a milícia cristã montou, por exemplo, pegou um trator e blindou ele, né? Caramba. Exatamente. Eu falei só brincando, mas realmente foi isso. Não né? é um só. Em vários frontes, pegaram caminhões, tratores, retroescavadeiras, se blindar para poder, para virar um blindado. E entrar em locais inóspitos e atirar. Exatamente. Aí e começou a guerra de tipo assim. Principalmente no centro de Beirute, ocupa espaço, principalmente na região do Porto, na região a chamada região dos hotéis, ocupa aqui, aí o contra-ataque vem, aí, sabe, e atos de heroísmo acontecendo, né? Aí nessa época, quando a milícia cristã, ela ocupa um espaço que tinha comunidades muçulmanas vivendo ali, né? Depois do massacre de Carantina, eles limparam outra. Aí, pessoal da minha cidade, inclusive meu pai, inclusive o meu cunhado, né? A minha irmã, eles vieram da cidade natal e cada um começou a ocupar um apartamento, uma casa, para poder, porque principalmente esse pessoal que fugia da cidade de Damour também precisava de um lugar para poder morar. Aí eles vieram para morar nos apartamentos, nos prédios dos muçulmanos, que foram ocupados pela milícia cristã. Então foi a limpeza étnica, né? De um lado, a milícia cristã fez uma limpeza étnica aqui, por quê? Porque do outro lado também teve uma limpeza étnica. Né? Aí, por exemplo, quem foi morar em Damour? Foi aquele que escapou da região do leste de Beirute, na região que chama Nabá, na região de Carantina e tal. E teve ainda o episódio do campo de refugiados palestinos de Tal Zatar. Ali começa também as forças internacionais trabalhar, né? Aí já a gente adentra em 1976 e começa Egito, Arábia Saudita, Síria, tal, cada um tentando uma solução, né? Aí e eles chegam num determinado momento, a força dos palestinos era muito mais pesada, quase vence a milícia cristã. Aí o presidente do Líbano, que ainda era aliado da milícia cristã, ele era cristão, mas depois ele brigou com eles. Mas até então ele era aliado. Ele pediu ajuda ao presidente da Síria, Hafez Assad. Aí o presidente da Síria mandou uma força de soldados sírios, e essa força ajudou os cristãos a se estabelecer e, inclusive, a dominar esse campo de refugiados palestinos chamado Tal Zatar, né? Onde em Tal Zatar, em 1975, descobre-se que era tudo cheio de túneis, que nem hoje em Gaza.
Então já é uma prática comum, né? Exatamente. Prática comum, tanto que naquela época achar hospitais, achar mantimentos tratados para ficar, por exemplo, arroz, trigo, lentilha e outras coisas para ficar 6 meses, 1 ano depositados e o caruncho não pegar neles. Mas você falou, acharam hospitais, até hospitais subterrâneos. Subterrâneos. Nossa, então era uma rede de túneis complexa mesmo. Complexa, isso em 1975, que foi aberta, vamos dizer assim, de 70 a 75. Né? 50 anos depois, hoje o exército israelense não consegue vencer o Hamas. Por quê? Porque o Hamas fez 700 quilômetros de túneis em Gaza para se proteger da aviação israelense. Então é uma prática já bem estudada, né? Bem estudada, né? Na verdade, quem começou essa prática foram os vietnamitas, né? Sim. E os coreanos na Guerra de 53. Legal. Mas nesse episódio que a gente está falando especificamente, desse tabuleiro que estava acontecendo em Beirute, né? Quem fica com qual área e tal. Você falou que o seu pai, né, meu avô, e sua irmã, cada um foi procurando um abrigo para si, né? Pegaram apartamentos desocupados e passaram a morar ali. Nisso você ainda não estava em Beirute? Não, porque o processo natural, né? O mais velho, né? O homem da casa, que é meu pai, ele foge de um jeito ou do outro a Beirute e procura um lugar para a família dele. Aí que eu falo assim, em 1976, já no auge da Guerra Civil, essa Guerra dos 2 anos, a gente estava no ano letivo ainda, né? Não podia interromper, dava para a gente viver. E na minha cidade natal era mais fácil do que em Beirute, né? Por quê? Porque ainda não tinha tiroteio diário. Em Beirute, não. Em Beirute era tiroteio diário, mas era no sentido do que meu pai precisava prover a família. E já não tinha como prover. Não tinha trabalho. Não tinha trabalho mais. Aí, ele porque ele trabalhava a vida toda como comércio atacadista e outras coisas, entre Baalbek, que é a capital da região, e a cidade natal. E esse trajeto estava praticamente proibido fazer, né? Senão ia morrer a qualquer momento. Então ele preferiu ir a Beirute e providenciar algum trabalho. Aonde falo que assim, o primeiro trabalho foi um trabalho degradante. Ele dirigiu o caminhão, ia no lixão para recolher papelão e para levar. Ele era o motorista do caminhão. Mas assim, um caminhão velho, eu fui com ele mais de uma vez no lixão, aí a gente achava um brinquedo, achava uma coisinha e tal. Que era o que vocês tinham também na época, né? Porque não tinha, porque condição, o seguinte, não tinha lote, nada. Todo mundo, por exemplo, nós migramos com um corpo só, máximo um pouquinho de roupa, não tinha como trazer móveis, não tinha como, né? Então, cada um se virava no que na melhor opção que ele tinha na época, né? Então, nessa época, ele trabalhou nesse caminhão por um tempo, até estabelecer num açougue, né? Abriu um açougue em sociedade, pertinho de casa, tal, para poder sustentar a família. Então ele ficou um tempo trabalhando com o caminhão de lixo, né? Indo até o lixão buscar papelão. E aí depois desse período ele conseguiu ali se estabelecer num açougue em sociedade com alguém. Com um conhecido lá. Também, de novo, tipo assim, ocupou a loja para abrir o açougue, que ninguém sabe de quem, né? Não pagava aluguel. Por quê? Porque não tinha, que nem no apartamento. Nós não pagávamos aluguel para ninguém. Ocupamos o apartamento. Posteriormente, né, nós fomos um dos primeiros, né, em 78, 79, se não me falha a memória, apareceu o dono querendo vender, nós compramos o apartamento. Mas a minha dúvida sobre isso,
Quer dizer, a minha dúvida não, né? Depois a gente corta essa parte. Mas a conclusão que a gente chega, né? Como vocês entraram no apartamento desocupado e ocuparam, né? Sua irmã também. Depois, posteriormente, o comércio se tornou também era uma loja que estava ali fechada, porque alguém teve que ir embora às pressas, ou sabe-se lá se até morreu. E aí vocês ocuparam também. Então, tipo assim, era uma situação de extrema anarquia, né? Não existia dono de nada, não existia... Só para você ter uma ideia, documento. No prédio onde minha irmã se estabeleceu, era de, se não me falha a memória, 10, 12 andares. Até o elevador foi roubado. Então, aquele que morava no 8º andar, no 10º andar, ele subia 8, 10 andares todo santo dia a pé. Por quê? Porque o elevador foi roubado, as portas do elevador. Né? Foram obrigados a fechar as portas para a criançada não cair no elevador. Nossa. É situação de guerra, assim, miserável mesmo. Não é ninguém... aquele que fala a glória de vencer uma batalha e voltar para casa, tal, é uma coisa. Agora, a vivência numa guerra civil é uma coisa insuportável. Insuportável. Você tem momentos de pico de adrenalina com as vitórias nas batalhas, mas o cotidiano da guerra é uma coisa que destrói por dentro. Né? Para as famílias, porque o quem está no front até mais light, muitas vezes até mais light a vida para ele do que o que está continuamente procurando um jeito de sobreviver, falta de energia elétrica, falta de comunicação. Não tem cadê a companhia da água? Cadê a companhia de energia? Cadê sabe assim? Não tinha. Não tinha mais nada, acabou o país. Acabou o país. Aí isso durou praticamente 2 anos inteiros, 1975 até final de 1976. Foi essa guerra desse jeito. Né? Aí, final de 76, quando acabou o ano letivo, né? Eu, por exemplo, voltei a estudar em 1977, já em Beirute. Né? Você já tinha mudado já? Já tinha mudado, né? Então, iniciei o ano... Porque lá o ano letivo começa em... setembro. Antigamente começava em outubro. Né? Agora mudou um pouco, mudaram as datas de feriados e tal, puxaram para setembro. Encerra 31 de junho, 1º de julho e ficava até outubro. Né? Então, nesse período, nesse período ainda não... no final de outubro, no final de novembro, na verdade, porque a minha irmã caçula, ela nasceu no dia 22 de novembro de 76. E o nome dela foi dado Salam. Salam em árabe, paz. Né? Por quê? Porque naquele dia tinha entrado o exército sírio no Líbano e a princípio, entrou pela nossa cidade natal, que é fronteiriça. E eu relatei o episódio que eu vi eles entrando e eu corri para avisar minha mãe para esconder a arma, o fuzil alemão que nós tínhamos em casa. Sim, então foi nesse momento. Agora, esses pequenos spoilers que a gente deu nos outros episódios começam a se encaixar numa história mais linear, né? Exato. Então, nesse momento, o exército sírio invade o Líbano. Na verdade, ele invade a pedido do presidente do país, nesse momento, né? Ele invade e começa a fazer tipo assim, começa a entrar nas casas para ver quem tem arma, quem não tem e tal, né? Estabelece uma certa... Ali, para nós, na cidade natal, foi até um alívio. Porque no início foi aquele choque, né? Que o exército sírio entrou, mas em contrapartida já tínhamos uma certo alívio de que nós não vamos ser atacados novamente e na estrada, pelo menos até a região mais... como é que eu vou te dizer? Economicamente mais forte? Não, na região mais estável, porque na nossa região tinha muito esse negócio de fazer barreiras na estrada e capturar um cristão e matar. Mais adiante, quando chega perto da cidade de Zarle e tal, chegando a Beirute, já não tinha mais muito disso, né?
Então, era mais leve a situação. Então, nós tomamos um respiro com a entrada do exército sírio nessa época. Aí, esse episódio, quando eles entram e eu enxergo eles debaixo da plantação de Damasco, eu corri, avisei minha mãe, guardamos a arma e tal. E até eu tenho um episódio assim, criança tal, exército sírio tal. Eu fui num lugar onde eles se posicionaram, eles me chamaram, eu entrei na BTR, né, que é um blindado, e eu dei uma volta com eles no blindado. Eu lembro disso. Você era curioso, então? Não, sempre. Aí foi lá, mas sozinho? Sozinho. Você tava olhando de longe, aí... a gente sozinho, eu, mas a molecada, né? A gente chegou perto e tal, e aí chamaram, vem cá, moleques, né? Vocês querem entrar? Entrei no blindado, esse é o blindado russo, né? Aquele mais baixinho, mais alongado, chama BTR, né? Dei uma volta no BTR com eles, né? E mais adiante um pouquinho, a caçula tinha nascido, né? Quando deu condições de ela poder viajar para Beirute. Aí nós fomos para Beirute e eu entrei na escola regularmente em 77. É interessante esse episódio dos sírios te chamando para entrar dentro do blindado, para dar uma volta, vocês, outras crianças, né? Porque às vezes até quem está ali no front, os soldados que estão o tempo todo com aquela tensão de que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento, eles têm aqueles momentos de humanidade também, né? Tem umas crianças ali curiosas, vamos chamar aqui, e fazer a boa, né? Porque acho que ambos ali sabiam que não estava fácil a situação. Então sempre tem esses momentos onde parece que as pessoas querem baixar um pouco a guarda e... Eu lembro, por exemplo, em alguns combates, né? Quando dava um cessar-fogo e tal, a gente até catava uma bicicleta, dava uma volta, né? Você tem que, né? Você não pode viver essa tensão 24 horas por dia, que você morre. Ninguém consegue escapar numa situação dessa ileso. Sim. Né? Por isso, na medida... muitas vezes no combate, você via 4 soldados, juntava num cantinho e jogava um baralho. Né? Por quê? Porque o que está no front, nos buracos, vigiando, atirando e tal, não cabe todo mundo. Então, tinha alguns que tem que relaxar um pouquinho, descansar, tal, comer, jogar um baralho e tal. Quando chega a vez deles, vão lá para atirar e assim... E reveza. E tenta viver no front. Exato. Ah, legal. E uma outra coisa também aí vocês então quer dizer que a partir do momento que a Salam ela tinha condições de viajar, né? Voltando para a linearidade dos fatos, vocês entraram tudo no carro e foram para Beirute. Exato. E a casa, fechou a casa, bateu uns tapumes na porta, nas janelas. Como é que foi isso? Na verdade, não batemos tapume nas janelas e nas portas, porque nós tínhamos parente lá e eles zelaram e vizinhos que não imigraram. Inclusive, meu tio, né, que era vizinho, não saiu até bem depois, né? Ele ficou na cidade. Eles zelaram pela casa nossa, né? Mas, de certa forma, a cidade se tornou quase uma cidade fantasma, né? Tornou-se uma cidade quase fantasma. Aquele que eu falei, como nós não éramos família de agricultores, não tínhamos o que fazer. Como meu pai emigrou para Beirute para poder prover a família, e nós fomos juntos. E como as meninas já estavam de idade mais, né, adiantado, tal, eu estava com 12 nessa época. Aí o José com 14, a Janete com 18 anos, finalizando já o ensino médio, entrando na faculdade, trabalhando no banco. Então, o que acontece? Como não tinha o que trabalhar na cidade de Natal, fomos todos para Beirute. Né? E ali recomeça praticamente uma vida nova. Certo. E o que você acha agora? A gente puxa de onde? Não, aqui encerramento da guerra de 2 anos, a gente pode encerrar. Ah, tá. Então, por mim, perfeito. Podemos. São 8h20 agora. Teria mais um pouco de espaço, mas a gente pode... Então, você fala... você ali posso falar sobre, tipo assim, a criação da força de dissuasão.
e é praticamente a finalização dos 2 anos de guerra. Eu achei bom até o jeito que você falou assim, a partir dali começa uma vida nova, né? Meio que um bom ponto final para um episódio. Mas se você quiser falar sobre isso também, não tem problema. O que você prefere? A gente fecha a Guerra dos 2 anos. Tá. Né? Que aí é o seguinte, aí na próxima a gente fala sobre a Guerra dos 100 Dias. Sim. Você vê aí como é que tá, O né? massacre de Carantina, né? Em resposta à migração iniciada. Resposta ao massacre de Namur, Batalha de Tal-Zatar e o de Aishie no sul, Liga Árabe em Riad, né? Já tinha mais ou menos. Certo, então, só para eu entender, aí eu puxo de onde... Você pode falar. Inclusive, você pode puxar também, não tem problema. Porque, por exemplo, se fosse assim, dali em diante, começa uma vida nova, né? Não, assim, você fala meio que finaliza esses 2 anos de guerra de 2 anos, chamada Guerra de 2 anos. Ah, sim. Que, na verdade, nós imigramos para Beirute praticamente no término dos 2 anos. Você queria ver a data da reunião em Riad? Não coloquei a data. Você quer procurar aí? Não precisa. Não sei que sabe. Então, depois de tudo isso que a gente concluiu aqui, né, que a gente escutou de história, na verdade, como é que se encerrou esse período de guerra, né, que eu acho que foi uma guerra contínua essa, né, e depois ela tem um encerramento ali para partir para outras guerras, né, porque igual a gente comentou, a guerra nunca ela é ininterrupta, sempre tem pausas. Essa é chamada Guerra dos 2 anos, né? O que eu falei ele inicia de 75, né? E ela adentra até o final de 76 e mais ou menos ali o chamado Guerra dos 2 anos, onde tipo assim, o que acontece ali no borbulho da guerra, Israel enxerga uma boa oportunidade de se livrar dos palestinos. Então, ela começa a ajudar a milícia cristã em armamento, treinamento e munição, né? Não só isso, como as outras forças, né? Nós falamos no início. Aí vem, por exemplo, a milícia cristã, ela começa a criar mecanismo de levantar dinheiro. E como é que você levanta dinheiro? Impostos. E começamos, em vez de pagar imposto para o governo, começamos a pagar imposto para a milícia. E não só isso, como não é um imposto, vamos dizer assim, regular, que você paga, que nem aqui, você paga na compra de mercadoria, o governo vem e fala quando você faturou e tira seu ICMS, tira o IPI sobre a industrialização. Não. Taxado, por exemplo, que nem as máfias, né? Mas ali também começou o lado desumano da coisa. Começou a aparecer os senhores da guerra, ali começou a aparecer espécie de máfias, né? Cada um controlando o bairro dele, a região dele, aqueles que querem ser líderes e não tinha espaço político para tanto, mas aí querem se impor na força da arma e tal. Israel enxergou uma coisa boa, que eu empurro o combate para eles, eu me livro aqui dos palestinos ficar jogando Ketioshia e Grad na Galileia, né? Aí começou a treinar a milícia cristã e tal. Mas nessa época você já fazia parte da milícia cristã? Não, ainda estamos na Guerra dos 2 anos. Você ainda era criança. Criança. Aí o que acontece? Por exemplo, essas milícias muçulmanas com apoio
dos palestinos, eles atacam uma cidade no sul do Líbano, chamada Aishigi, que era uma cidade cristã pequena, mas ela estava ao alcance da artilharia israelense. Então, quando o ataque ocorre daqui, Israel apoia a cidade, atacando os palestinos e a milícia de esquerda e milícia muçulmana, né? Onde houve o massacre ali, mas ali Israel entrou praticamente já firme no apoio à milícia cristã nessa época. Foi nesse combate. Mas surge as lideranças cristãs, surge o Bashir Gemayel, né, filho do presidente do Partido Falange Cristão, que é o Pierre Gemayel. Surge o Bashir, que ele, posteriormente, ele une todas as forças cristãs e, em 82, ele vem a ser eleito presidente do Líbano, que durou 23 dias e ele acabou sendo morto. Começa então o surgimento dessas lideranças e começa essa limpeza, né, limpeza étnica, estabelece os limites, como eu já falei, daqui para cá já está mais seguro, você pode ir e vir, se você atravessa para lá já é perigoso, e o vice-versa, para eles também já estava, né, do outro lado seguro para eles, se atravessar para cá é perigoso. E nisso as forças regionais convocam uma reunião em Riad, na Arábia Saudita, e ali eles decidem por criar uma força de dissuasão, no total de 40 mil homens, praticamente o peso do que o exército libanês tinha, de maioria sírios, mas você tinha Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Sudão, Egito, todo mundo ajudou, cada um tanto, um batalhão, 2 batalhões, 1.000, 2.000, mas o de maior efetivo foi o exército sírio. E eles entram e dão uma acalmada na situação ali, mas antes disso, o exército, quando falei que o exército sírio entrou a pedido do presidente do Líbano, e ele deu apoio para a milícia cristã, não me recordo o que aconteceu, que posteriormente o presidente da Síria, ele volta contra os cristãos em 78 e rompe com eles, né? Ali, acho que também aquele negócio, ele também sentiu, eu estou no Líbano, já vem aquela velha ideia da Síria ocupar o Líbano, né? Opa, a situação, momento, né? Tá o propício. momento. Então, aí começou a querer ocupar o Líbano. Aí Israel, em contrapartida, ele viu um perigo nisso, porque amplia o fronte, amplia o fundo estratégico das forças palestinas, e o alargamento do fronte de Golã para o Líbano, tudo administrado pelo Hafiz Assad. Isso para ela não era um bom sinal, onde ela também entra pesadamente na guerra, apoiando a milícia cristã e contra as milícias muçulmanas, esquerda e os palestinos. Mas ali, como a força de dissuasão árabe se estabelece no Líbano, principalmente em Beirute, e dá uma segurada na situação, onde também é eleito um novo presidente, porque lá de 6 em 6 anos, eleito Elias Sarkis, e dá uma acalmada à situação. Ele ali encerra a Guerra dos 2 anos. Então, bom, acho que por hoje também é coisa pra caramba, né? A gente precisa filtrar toda essa informação. E aí eu acredito que a partir do próximo episódio a gente já começa a tratar do que vem após a Guerra dos 2 anos, né? Deu essa esfriada e aí depois a coisa começa a escalonar de novo e a gente volta
já com uma perspectiva de você um pouco mais velho e já tendo um contato mais direto com situações que você teve lá na sua cidade natal, mas que ali seriam cotidianas, né? Isso. Aquele que eu comentei, ele dá uma acalmada de quase um ano e meio. Aí ela explode novamente em 78. Também minha cidade natal foi palco do massacre, né, que originou, na verdade, 2 massacres que originaram a retomada dos combates. Né? Aí isso ocorre numa coisa chamada Guerra dos 100 Dias. Né? Durou quase 3 meses e meio, um combate contínuo, destruiu Beirute. Então, fiquem ligados, o próximo episódio vai tratar sobre a Guerra dos 100 Dias. Obrigado, pai. E se quiser passar um recado final. Bom, eu gostaria que as pessoas que estivessem vendo e ouvindo a gente, se realmente poder falar conosco, né? Quem sabe que na frente a gente pode abrir até um canal de comunicação, porque isso, como todo, nos livros de história, eles são escritos pelos vencedores. Esse é o que eu vivi, eu convivi. Então, se eu exaltei no momento, se eu falei alguma coisa que eu posso até discutir, né? Sim. Mas a guerra é algo é um poço sem fundo, né? Não é fácil. A gente vai providenciar, posteriormente a gente vai correr atrás, abrir um canal de comunicação, os próximos, quem sabe no futuro próximo, fazer alguns episódios ao vivo, o pessoal poder fazer perguntas online simultaneamente. E então a gente espera vocês no próximo episódio e até lá, de Dentro da Trincheira Podcast.